agradável na sua vida. Você teve lutas? Dê glórias a Deus, agradeça também, porque as lutas fazem parte do nosso dia a dia, e sem as nossas lutas nós não temos vitória. Então glórias a Deus, se você teve lutas nesse dia. Quando cantamos louvando ao nome do Senhor nosso Deus, e cantamos A Minha Vida é do Mestre, nós sempre lembramos de algumas pessoas. Os hinos nos levam a lembrar de pessoas, né? E esse hino, quem gostava de cantar muito esse louvor era o nosso irmão Josuel, né? Grande companheiro nosso de oração durante muito tempo. Lembro que o seu Ivo, que sempre falava a respeito de Josué, do cuidado que ele tinha com o templo e com as plantas aqui da igreja, era uma pessoa muito zelosa, né? Nós éramos sempre os primeiros a chegar aqui na igreja. O presbítero Silas perguntava para nós assim: vocês dormiram aí na igreja hoje? O Silas chegava para a reunião de oração, né? Que ele que cuidava da reunião de oração antes da escola dominical. Hoje é o nosso irmão presbítero Pércio. Cadê o Pércio? Está lá no canto. Hoje é o presbítero que cuida, mas naquela época era o presbítero Silas. E o presbítero Silas chegava e nós já estávamos aqui na igreja, e ele perguntava, né? Vocês dormiram aí na igreja? Quase isso, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12, Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, do verso de número 41 ao verso de número 44. Nós estamos falando na série Chamados para Servir. E nós somos chamados para servir ao Senhor durante toda a nossa vida, durante todos os nossos dias e em todos os momentos. E hoje nós vamos falar sobre o chamado para servir, ofertando de forma correta ao Senhor. Nós somos chamados para servir, e chamados para servir com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Só que nós precisamos aprender a fazer de forma que o Senhor se agrade da nossa oferta, de forma que o Senhor receba a nossa oferta, de forma que não seja uma oferta só por fazer oferta, né? Mas seja uma oferta onde o Senhor se agrade dela. Porque assim como nós queremos que o Senhor se agrade do nosso louvor, da nossa adoração, né? O Senhor ouça as nossas orações, nós também queremos que o Senhor se agrade das nossas ofertas, porque tão espiritual quanto ofertar é orar, tão espiritual quanto ler a palavra é ofertar, tão espiritual quanto adorar ao Senhor é ofertar também ao Senhor nosso Deus. O texto, amados irmãos, de Marcos capítulo 12, do verso 41 até o 44, diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vendo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade, eu lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Pai, é a tua palavra que nós lemos, e como já oramos, nós queremos ouvir a sua voz. Por isso, Senhor, faça cessar, Senhor, todo e qualquer ruído na nossa comunicação com o Senhor neste momento. Torna-nos, ó Deus, cativos para ouvirmos a tua palavra e sermos, ó Deus, edificados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, no tempo de Jesus, a religião, como hoje também, né, em muitos lugares, ela é usada para o enriquecimento de pessoas e também para a promoção das pessoas. Os escribas e fariseus, eles foram muito criticados por Jesus por fazerem uso da religião para que eles pudessem aparecer.
mas diante de si mesmo e diante do povo, porque diante de Deus eles não apareciam de forma nenhuma. Nos textos anteriores aqui, nós vamos ler que Lucas registra como se comportavam aqui os escribas, né? E os fariseus. Lá no verso de número 38, ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das suas saudações nas praças. Buscam os primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Eles colocavam as suas vestes bonitas, né? Talvez como essa que eu estou colocando hoje, mas era muito mais bonita dele, né? Para aparecer, né? Ficavam nas praças saudando as pessoas também, para demonstrar uma falsa humildade, né? Uma religiosidade falsa. Na sinagoga eles gostavam de ocupar sempre os primeiros lugares, né? Para estar sempre ali à frente, como aqueles que estavam ali sempre diante do Senhor e também diante do povo. Nos banquetes também, né? Ocupavam os primeiros lugares para aparecer, né? Dizer: olha, eu estou aqui, eu sempre estou presente, nós sempre estamos presentes, né? E esses religiosos, amados irmãos, se enriqueceram, né? Com o dinheiro da igreja e também com o dinheiro de muitas viúvas, que eles as exploravam, porque sorrateiramente eles também buscavam as ofertas das viúvas, né? E Jesus, como é incisivo, como ele é minucioso nos seus ensinos e como ele é claro nos seus ensinamentos e como ele quer que nós entendamos os seus ensinamentos, ele sempre ensina de forma muito didática e muito prática e ali para que todas as pessoas possam entender, tanto crianças como adultos, todas as pessoas possam entender. E sobre o ensinamento de ofertar de forma correta, Jesus está ali no templo, amados irmãos, e ele procura estar no lugar onde todas as pessoas têm acesso, inclusive essa viúva, para depositar ali a sua oferta. Nós sabemos que as mulheres, né, não podiam, né, adentrar o templo em certos lugares, né, eram reservados tão somente para os homens, mas Jesus fica exatamente ali. E na sinagoga existia 13, né, vamos dizer 13 gasofilaços. Cada um era utilizado para um tipo de arrecadação. Então as pessoas ofertavam, né, naquilo que Deus tocava nos seus corações para eles ofertarem. Jesus fica ali onde todos podem chegar e fica perto exatamente de um gasofilaço, né, que as pessoas vão e depositam muito dinheiro. Depositam muito dinheiro. Mas chega também ali uma viúva que deposita as suas 2 moedinhas. E Jesus quer nos ensinar e ensinar os discípulos como fazer uma verdadeira oferta que agrada o coração de Deus. Porque não basta trazer a oferta aqui na frente, não basta ofertar. É necessário ofertar de forma correta. É necessário ofertar de forma que o Senhor se agrade da sua oferta, que o Senhor receba a sua oferta. Você pode até pensar: pastor, eu já estou ofertando, agora o Senhor quer me dizer que tem a maneira correta de se ofertar? Sim. Sim, tem. Senão, sua oferta não será recebida no altar e não será bênção também na vida da igreja. Você pode imaginar o que é isso? Muitas vezes a igreja não prospera, não é por causa das ofertas que chegam, mas como elas chegam, de que forma elas chegam. Quais são os corações que estão ofertando também na vida da igreja? Porque aqueles que não estão ofertando, então, nem têm compromisso, nem responsabilidade com isso. 3 lições, amados irmãos, para nós aprendermos aqui neste texto com que Jesus nos ensina.
primeira lição é que Jesus estava lá na sinagoga e ele observava o ofertório. E hoje Jesus está aqui. E nós temos que entender que Jesus está aqui e ele também observa o seu ofertório. Porque ele recebe não somente uma parte do culto, não a parte quando nós o adoramos, porque quando nós chegamos, nossa liturgia, ela é dividida em partes. Nós adentramos aqui e adoramos ao Senhor nosso Deus. Tendo adorado e reconhecido que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, nós reconhecemos, nós somos pecadores, nós confessamos os nossos pecados. E tendo confessado os nossos pecados, nós podemos ofertar ao Senhor. Porque se nós formos ofertar com pecado, Deus não recebe a nossa oferta. E é por isso que a palavra ensina o seguinte: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não traga oferta, não venha depositar oferta, porque a sua oferta não vai ser recebida, não vai ser bênção na vida da igreja. Vai primeiro, reconcilia com o teu irmão, depois você vem e traz a sua oferta. Na nossa liturgia, depois de ofertarmos ao Senhor, né? Então nós vamos ser edificados através da palavra. E temos que ter essa ideia, que Jesus está presente aqui. E assim como ele estava lá na sinagoga, não é diferente. Ele também está presente aqui na hora da entrega dos dízimos e também na hora da entrega das ofertas. É claro que nós somos presbiterianos, né? Mas sempre tem algumas pessoas que gostam mais de um avivamento e convivem conosco, que é muito bom isso, né? E tinha uma irmã, né? Onde nós pastoreamos, que ela sempre tinha visões. Ela sempre tinha visões, e ela sempre tinha visões, e quando estava comigo, ela falava: pastor, está vendo aquela pessoa lá atravessando do lado da rua? Eu falei: o senhor está vendo que ela está toda curvada? Eu falei: estou vendo que ela está curvada assim. Mas o senhor sabe por que ela está curvada desse jeito? Eu falei: não, eu estou vendo ela curvada. Você sabe por que ela está encurvada? É porque na frente dela tem um demônio com uma corrente colocada no pescoço dela e está arrastando ela. Mas eu não vejo isso. Aí um dia ela sentou, ela falou assim: pastor, o senhor estava pregando e tinha um anjo lá numa escrivaninha lá do lado, estava anotando tudo que o senhor estava pregando. Eu falei assim: eu sei disso, eu sou o que vou prestar conta de tudo que eu prego, mas obrigado por você me alertar que os anjos do Senhor estão aqui e eles estão vendo o que eu estou pregando, estão analisando o que eu estou pregando também. Eu não estou tendo a aprovação dos irmãos, eu preciso ter a aprovação de Deus daquilo que eu estou falando. E Jesus estava no templo. E ele se colocou onde? Ali, próximo do gasofilaço. Quando nós vamos ofertar, amados, nós precisamos nos lembrar sempre desse texto, dessa figura de Jesus próximo ao gasofilaço. Pois quando você vem à frente, você não vem para depositar aos pés do pastor, aos pés do conselho, para a igreja. Aquele que é servo do Senhor, ele vem para depositar diante do Senhor, o nosso Deus, e ofertar para o Senhor, o nosso Deus. Você não oferta para esta igreja presbiteriana independente de Agudos, você oferta através dela, mas você oferta para o reino de Deus, você oferta para o Senhor. E é por isso que eu posso ofertar e ficar tranquilo e confiar, porque eu entreguei no reino de Deus o compromisso que eu tenho com o Senhor, o meu Deus. E é por isso que eu faço isso. E Jesus observa, amados irmãos, como nós devolvemos aquilo que é dele, a nossa oferta, o nosso dízimo, né? Ele observa, ele conhece, ele sabe de todas as coisas, né? Porque tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor. Nós somos apenas mordomos. Se você tem muito, você é mordomo, né, do muito. Se eu tenho pouco, eu sou mordomo do pouco, mas nós somos todos mordomos do Senhor nosso Deus, servimos ao Senhor nosso Deus. O profeta Ageu, ele diz que, lá em Ageu 2, 8, 9, diz: meu é o ouro, minha é a prata. O Senhor é o dono de todas as coisas, né? Tudo é do Senhor. Então aquilo que nós temos, não é nosso também, é do Senhor. Então quando nós estamos ofertando, nós estamos devolvendo aquela parte que Deus tocou no nosso coração para nós colocarmos diante do Senhor, o nosso Deus. E nós não vamos devolver a homens, mas nós estamos devolvendo àquele que é o dono de todas as coisas.
Agora eu pergunto, como é que você tem ofertado na casa do Senhor nosso Deus? Quando você vem à frente, qual é o seu posicionamento? Como é o seu posicionamento? Quando você sai do seu lugar e vem aqui à frente, como é que você faz? Você sai daí dando glórias a Deus, aleluia, dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado, então eu estou depositando no altar do Senhor a minha oferta? Ou você faz, Senhor, eu estou dando dízimo, mas que não vai faltar nada para mim esse mês, né, Senhor? Será que eu posso? Será que não vai faltar nada para mim, não? Não? Ou seja, bem com aquela musiquinha de sepultamento, né? Você está dando com a dor no coração, né? Ou você está fazendo com muita alegria, né? No texto que nós lemos, diz que muitos ricos, né, depositavam muito, né? Mas resta saber como é que eles estavam depositando e o que é que eles estavam depositando. Porque não adianta dar se estiver dando de maneira errada, né? Porque muitas vezes você está dando de maneira errada, imaginando que você está enganando Deus. Mas Deus, ninguém engana. Deus conhece tudo e sabe de todas as coisas. E Ele não vê a sua oferta. Eu vejo a sua oferta aqui, né? Os meninos ali do meu lado, né, já vieram aqui trazendo oferta. Um falou quanto tinha, o outro já veio aqui, depositou, coloquei o envelope ali, né? Mas Deus não viu o que eu depositei, nem viu o que Ele depositou. Eu olhei o coraçãozinho deles. E o meu coração, e o coração de todos aqueles que vieram aqui depositar, né? Qual foi a intenção, né, que você depositou? Qual foi a intenção que você ofertou, né? O que é que está no seu coração quando você oferta ao Senhor? Qual o propósito que está no seu coração quando você oferta ao Senhor, o nosso Deus? Paulo diz lá em 2 Coríntios 9,7 que Deus ama quem contribui com alegria, quem tem satisfação, né? Não só aquele que tem alegria no momento do louvor e da adoração e tal, né? Mas quando ele vai contribuir também, quando ele vai ofertar também, ele faz isso com muita alegria diante do Senhor, o nosso Deus. Alegria mesma, porque tanto um quanto o outro é serviço ao Senhor nosso Deus. Não é só cumprimento da lei, não. Não é só cumprimento da lei, não. É alegria, é culto ao Senhor, é serviço ao Senhor, o nosso Deus. Amém? Então quando você vir aqui à frente, já vem sabendo, Jesus está ali, está vendo somente seu coração, e você está fazendo porque você ama servir ao Senhor Jesus. Em segundo lugar, amados irmãos, nesse texto, fique tranquilo, fique tranquilo. Jesus não vai se impressionar com a sua oferta. Nem se ela for muito, e nem se ela for pouca. Jesus estava próximo ali do gasofilácio e olhava tudo, né? Então os ricos chegam e depositando aquelas quantias, né? E saem de lá certamente, né, todo de cabeça levantada, né? Porque levaram grandes quantidades e ofertaram grandes valores lá no templo, inclusive na frente de Jesus, né? Mas isso não impressionou Jesus. Os grandes valores não impressionou Jesus. Mas por que não impressionou Jesus? Porque, como nós já falamos, tudo é do Senhor. Como Ele vai se impressionar com algum tipo de oferta, né, física no seu altar? Jesus não se impressiona com quantidade. Foi Ele que criou os astros e colocou os astros lá no céu. Tudo é dele. Foi Ele que criou o dia. Foi Ele que criou a noite. Foi Ele que criou a mim e criou também a você. Nós pertencemos a Deus. Pertencemos a Deus por dois motivos. Primeiro, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que criou você. Foi Ele que entreteceu você lá no ventre da sua mãe. E quando você era uma substância informe, Ele já contava todos os dias da sua vida. Ele criou. E foi Ele também que te comprou com o preço do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, seu Filho amado, lá na cruz do Calvário, te resgatando do pecado, da morte e do inferno. Então, por dois motivos nós pertencemos ao Senhor, porque Ele nos criou, porque Ele nos resgatou.
Foi Ele que fez isso. Tudo isso. Por intermédio da sua graça. E foi Ele também que colocou a prata e o ouro onde ela se encontra nesta terra, neste mundo. Não foi o homem. Foi Ele que colocou tudo isso. Então tudo pertence a Ele. Agora sim, o homem criou uma coisa. O homem criou o dinheiro, a moeda. E acha que isso que o homem criou pode impressionar a Deus? Acha que o dinheiro pode impressionar a Deus? Acha que quantidade de dinheiro pode impressionar a Deus? Pode impressionar a mim, a você, aos gananciosos desta vida, pode impressionar, mas ao Senhor não. Como podemos pensar que Deus irá se impressionar com aquilo que o homem criou e aquilo que é do homem, que ele acha que pertence a ele, né? Então eles depositaram muito dinheiro, mas chegou aquela mulher que depositou tão somente 2 moedinhas, que correspondia aí a 1/3 de um dia de trabalho. Ela depositou lá. E quando aquela mulher deposita aquelas 2 moedinhas, Jesus faz uma conferência com seus discípulos. Por causa daquelas oferta pequena daquela viúva, ele faz uma conferência com os seus discípulos. Ele fala assim: opa, vem cá, vocês, todos vocês, cheguem até aqui, cheguem até mim. Versículo de número 43, né? E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhe digo que esta viúva pobre lançou na caixa da oferta mais do que todos os ofertantes. Em particular, Jesus fala com eles. Em particular, Jesus fala com eles, para ensiná-los que existe aquela oferta que as pessoas estão dando e que muitas vezes salta aos olhos dos homens, traz orgulho aos homens, satisfaz o desejo, o coração dos homens, mas não alcança o coração de Deus, porque não é dada realmente de coração, não é feito de coração, mas é tão somente para aparecer. E aquela viúva deu esta oferta que impressionou os discípulos e impressionou também a Jesus. Não era quantidade, né? Jesus não se impressiona com quantidade. Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros tinham dado. Você pode imaginar isso? Porque Jesus fez a leitura do coração daquela mulher. Jesus fez a leitura da entrega do coração daquela mulher. Somando todas as entradas ali daquele gasofilácio, não tinha nenhuma oferta maior do que a oferta daquela mulher. Irmãos, presta atenção. Ofertar é expressão de espiritualidade. Ofertar é uma expressão de espiritualidade. A Ana falou de um cântico. Qual cântico você falou, Ana? Qual o cântico que você falou aqui? Que não é só cantar, precisamos também... Oi? Reina em mim. Não basta você dizer. Você precisa abrir o seu coração e deixar que Jesus reine na sua vida. E como isso acontece? É uma entrega no dia a dia. E como você sente isso? Na presença do Senhor nosso Deus, porque isso faz toda a diferença no seu viver dia a dia. E as pessoas, como as pessoas veem isso? Agora, como as pessoas veem, eu não sei, eu sei que elas conseguem enxergar isso. Eu tinha saído de um momento de louvor e adoração da minha conversa com Deus, uma manhã, e eu fui até um comércio da cidade, e quando eu cheguei para pagar aquilo que eu estava comprando, tinha uma senhora lá no caixa já, e eu conversei um pouco com ela, falei algumas coisas para ela, e a hora que eu saí da farmácia, ela estava do meu lado. Eu olhei e falei assim: mas, pois não? É que Deus falou para eu acompanhar o senhor por um tempo aqui. Eu falei: então tá bom, então vamos caminhar juntos. Eu estou sentindo muita presença de Deus do lado do Senhor.
E ela fala assim: não, pastor, e não é brincadeira não, olha, mostrando, eu estou arrepiado aqui, é Deus. Eu olhei para ela e falei assim: amém, glórias a Deus por isso. Amém. E nós conversamos por um tempo, falei do amor de Deus, aí ela falou: mas quem é o senhor? Ela falou assim: eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Ela falou assim: ah, eu sabia que tinha alguma coisa diferente no senhor. Deus mostrou para mim. Porque é espiritualidade, irmãos. Nós vamos entender o que é espiritualidade. E ofertar ao Senhor é a expressão da nossa espiritualidade, é a expressão da nossa comunhão com o Senhor, nosso Deus. Muitos acham que é material. Ah não, isso aqui é material, depositar lá o dízimo lá na frente é material. Não. O ministério de tesouraria da igreja é espiritual. Não é para qualquer um, é só para gente que bota o joelho no chão e que crê no poder de Deus e que ora ao Senhor pela manutenção da igreja. Pessoa do ministério da tesouraria da igreja tem que ser gente de oração. Me lembro quando a Ruth falou para o pastor: mas isso aqui é um ministério espiritual. Isso aqui para mim é espiritual. Eu faço isso aqui como alguém canta um louvor. Eu faço isso aqui como o senhor prega aí na frente. Eu procuro fazer esse meu ministério como qualquer outro ministério da igreja, porque é espiritual. É espiritual. E amados, é algo que nós só conseguimos entender quando nós entregamos e confiamos ao Senhor. E aí nós descobrimos o seguinte, né? Que nós queremos dar mais e mais ao Senhor. Sempre estamos achando que podemos ofertar mais ao Senhor. Sempre achamos que podemos dar um pouco mais ao Senhor. Ao ponto de fazermos como essa viúva: o que é que tem? Tem o sustento. Então eu vou entregar para o Senhor, para a glória do nome do Senhor, o meu Deus. E amados, é lógico e claro que isso alguns homens religiosos usam para explorar a fé daqueles que creem desta forma. E acabam enganando muitas pessoas. Mas o fato dos homens utilizarem disso não muda a posição e a fé e a entrega desta viúva na presença do Senhor nosso Deus. Que deu 2 moedas e era tudo que ela tinha, mas ela entregou tudo para o Senhor. Um exemplo fácil aqui para você entender como é essa questão, né, de você entregar para o Senhor. É alguma coisa que pode acontecer lá dentro de casa, mas que às vezes é meio difícil e complicado fazer, né? Aí, o marido e a esposa, né? Oh, você me ama? Ah, como eu te amo, né? Aí surge aquelas declarações que surgiram ontem aqui no Encontro de Casais, né? Muito bonito, né? Aí fala assim: te amo tanto que eu vou dar o meu cartão para você sem limite de gasto, né? É amor demais? É amor demais? Né? Ou o inverso também, né? Ela fazer o inverso, né? Ela fazia: pode ficar à vontade, olha, é todo seu o salário nosso aí, né? Você tem que entender isso, que isso também é amor demais, é. E foi isso mesmo que aconteceu com você, com Jesus lá na cruz do Calvário. Foi amor demais. Ele te amou demais. E você precisa amar demais a Jesus, ao ponto de você também se entregar total e completamente a Ele, saber que a sua oferta, o seu dízimo é espiritual. E é algo que você pratica por causa do amor de Deus. Não é por causa da igreja, não é por causa dos pretos, não é por causa do pastor que fala sempre aqui, mas é por causa do amor de Deus pela sua vida. Você entende que as suas finanças não são suas, as suas finanças são do Senhor. Você entende que as suas coisas não pertencem a você, mas pertencem ao Senhor. Você entende que não pode faltar nada para você, porque aí você pode citar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi isso que incomodou naquele dia, ali na sinagoga, quando aquela mulher levou essa oferta.
Quanto mais se ama, mais se entrega. Quanto mais se ama, mais se consagra ao Senhor nosso Deus. Quanto mais se ama, mais se quer de Deus para si. Tem um hino, um cântico do Deigman, né? Que ele diz: mais de ti, menos de mim, né? Nós queremos mais de Deus e menos de nós mesmos, né? Ofertar, amados irmãos, faz parte da nossa espiritualidade. Aquele que não contribui, aquele que não oferta, ele não sabe o que é isto. Ele não sabe o que é espiritualidade. Por isso ele não pratica. Porque não é a quantidade, é a forma como você faz diante de Deus. É isso que agrada e que quebranta o coração de Deus. Como você tem ofertado? E por último, Jesus nos ensina, né, como, né, ofertar corretamente. Então ele chama os discípulos e fala para os discípulos lá no verso de número 44. Como é que vocês vão ofertar? Qual a maneira de ofertar corretamente? Todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus diz que aquela mulher deu tudo o que ela possuía, que para ela era muito, mas ela entregou tudo ao Senhor nosso Deus. Para os homens que já tinham ofertado a ele, aquela oferta não era nada, mas para aquela viúva era tudo que ela tinha, e ela entregou tudo ao Senhor, o nosso Deus, diante do seu altar. Se ela fez isso, como ela ia se sustentar? Se ela fez isso, como é que ela ia comer? Se ela fez isso, do que ela ia sobreviver? É que aquela oferta era uma oferta de fé. Eu estou ofertando, certo, Ana? Olha para mim. Eu estou ofertando tudo o que eu tenho. Não é só de fala, não é só de boca. Eu estou realmente ofertando tudo o que eu tenho diante do Senhor. A começar, como você disse, do cântico, a minha própria vida. E Jesus, amados irmãos, olhou para essa mulher e viu nela o ensinamento que ele deu lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque assim como Deus supre os passarinhos, as aves dos céus, né, os lírios do campo, Ele não vai cuidar de você? E aí qual é a expressão que Jesus usa aí? Né? Que nós temos pouca fé. Que nós não temos fé, que nós precisamos confiar no Senhor. Oferta não é para aparecer, para vir aqui à frente e aparecer. A oferta é para agradar a Deus. Permitir que você faça algo que agrade a Deus. Que quando você dá a sua oferta, você faz o seu pix, você está agradando ao Senhor, o nosso Deus. Porque Ele não precisa da minha oferta, da sua oferta, porque Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele nos dá esse privilégio de ofertar no seu altar. Jesus nos ensina que a verdadeira oferta é a oferta da fé, aquela oferta que você faz sabendo que Deus vai suprir as suas necessidades, aquela oferta que você dá sabendo que Deus é que mantém você de pé, e que é Deus que vai cuidar da sua saúde para você trabalhar e ter o dinheiro, que é Deus que vai cuidar de você para que você possa possuir e ter. Porque sem a bênção dele, não adianta nada. Lá em Hebreus ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, né, a oferta, né, é algo que nós fazemos por intermédio da nossa fé. Porque nós cremos em Deus, nós queremos agradar também a Deus com a nossa oferta, por isso ela é feita também com fé. Eu me lembro, amados irmãos, não posso falar de irmãos aqui que eu conheço também, sei disso, né, mas eu só posso falar de pessoas de fora, né, Dona Francisca era uma senhora aposentada, morava numa casa muito humilde, e eu sempre tinha preocupação com ela. Quando eu a visitava, eu perguntava: Dona Francisca, mas não está faltando nada, a senhora não está precisando de nada? Porque era uma casa muito humilde e tudo mais, né? Via uma vida simples, sozinha, né?
recebia a aposentadoria dela, mas ela ia no banco e levava o envelope do dízimo dela lá no banco e falava para a pessoa do banco: olha, separa para mim aqui 10% desse valor que entrou na minha conta, porque esse é o dízimo que eu dou ao Senhor, o nosso Deus, lá na igreja. Eu ficava preocupado com ela, mas ela não tinha preocupação nenhuma. Porque eu confiava em Deus, ela também confiava, mas minha preocupação era com ela, mas ela não tinha preocupação nenhuma, porque ela sabia que Deus nunca havia desamparado a sua vida. Falei bastante também com os irmãos a respeito do seu Raimundo, né? Aquele senhor andarilho que chegou aqui, uma filha é enfermeira, a outra é médica, e ele não se importa com nada disso. E quando eu perguntei para ele se ele precisava de alguma coisa, ele falou: pastor, não precisa de nada. Deus supre tudo para mim. E ele contava as experiências dele de Deus ter falado com pessoas, as pessoas terem ido atrás dele e dito: qual o nome do senhor? Fulano de tal, Raimundo. Deus mandou eu vir trazer aqui uma marmita para o senhor. O que o senhor quer comer hoje? O que a gente ia fazer? Mas ele vivia exatamente por essa fé, por essa confiança no Senhor, no nosso Deus. Jesus, amados irmãos, vê o coração de cada um de nós, a integridade de cada um de nós, a nossa fé, é isso que Deus vê. Aquela mulher podia não ter dado nada, ela não precisava dar nada, o que ela tinha era muito pouco, até justificaria, mas do seu coração foi que ela deu, do seu desejo foi que ela deu, do seu sentimento foi que ela consagrou ao Senhor. Ela deu pela sua fé. Sua oferta foi uma oferta sacrificial, porque poderia faltar, mas ela acreditava naquele que supre cada uma das nossas necessidades. Ela não deu para a sinagoga, ela deu para Deus. Nós não damos para a igreja, nós damos para Deus. Deus se agrada, amados irmãos, da forma como a oferta é feita. Deus se agrada disso, e não da quantidade que você oferta. Jesus ensina que o Pai não quer a sua oferta. Ele morreu lá na cruz do Calvário por causa de você, por causa do seu coração, por causa da sua vida. E Ele quer a sua vida num todo, no seu altar. Eu quero concluir aqui, amados irmãos, dizendo o seguinte para você, nessa noite. Jesus conhece o seu coração. Consagre-se a Ele. Jesus recebe a sua oferta aqui na frente. Ele não está preocupado com quem ganha mais, quem ganha menos, quem dá o maior dízimo, quem dá o menor dízimo, menor oferta. Já é dízimo exatamente por esse motivo, né? Porque o dízimo de 1.000 é o mesmo do dízimo de 10.000, porque é o dízimo. Esse é o sistema que nós utilizamos. Então você não impressiona Deus com quantidade. Tenha certeza disso. E Jesus ensina que você deve fazer a sua oferta, ela precisa ser espiritual. Ela precisa ser oferta de fé. Precisa ser uma oferta de vida consagrada ao Senhor, de coração entregue no altar do Senhor, o nosso Deus. Como você tem ofertado? Como os fariseus? Ou você tem ofertado como aquela viúva que desperta o coração de Jesus e que serve de ensinamento para as pessoas e testemunho para as pessoas? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de toda a criação, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e que tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor e tudo vem do Senhor, Pai. Fomos chamados, ó Deus, para servirmos ao Senhor e queremos, ó Deus, servir da maneira como o Senhor quer que nós sirvamos e não da maneira como nós achamos que devemos servir.
Queremos, ó Deus, cumprir não os nossos propósitos, mas os teus propósitos. Queremos cumprir, ó Deus, os teus mandamentos nas nossas vidas, para que o teu nome, ó Deus, seja exaltado e glorificado, Senhor. Olha, ó Deus, nessa noite, Senhor, para cada um dos teus filhos que se encontram aqui, Pai. Olha, Senhor, meu Deus, por aqueles que têm um coração voltado para o Senhor, Pai. E visita e abençoa, Senhor. Olha, Deus, por aqueles que não têm o seu coração ainda quebrantado ao Senhor, que se quebrantem diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania, Pai. E vejam, Deus, a manifestação da sua glória sobre suas vidas, ó Deus. E glorifiquem e exalte o nome do Senhor, Pai. E levanta, ó Deus, um povo, uma igreja, Senhor, firme, ó Deus, nos teus propósitos, Senhor, que vive, Senhor, meu Deus, para o louvor da sua glória e para a glória do teu nome, Senhor. Uma igreja, Senhor, meu Deus, que é espiritual, Senhor, em todos os seus atos, Senhor, em todos os seus momentos, em toda a sua obra, em todo o seu serviço, Pai. Tudo, Senhor, meu Deus, consagrado ao Senhor para a glória do seu nome. Recebe, Senhor, meu Deus, nesta noite, os nossos corações e as nossas vidas, Senhor, como, ó Deus, sacrifício vivo, santo, e que seja, ó Deus, agradável ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Se alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, Pai, e tem, ó Deus, esse profundo desejo de entregar essa vida, sua vida ao Senhor, e, ó Deus, sentir, ó Pai amado, essa presença gloriosa do Teu Santo Espírito em sua vida, que, ó Deus, o Senhor possa acolhê-lo debaixo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, Pai. E posso, Deus, fazê-lo, Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, assentar-se, Senhor, debaixo, ó Deus, dos teus cuidados, Senhor, à sombra do Onipotente, Pai. E possa, ó Deus, ser alcançado, Senhor, e ele possa se alegrar no Senhor, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, olha, Senhor, meu Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor, e levanta um povo, ó Deus amado, capaz de impressionar, não a homens, mas impressionar diante do teu altar, para o louvor da tua glória e para a glória do teu nome, Senhor, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.